Oi, pessoal, vamos fazer essa questãozinha aqui de física da última prova da IAN. Olha o que diz. Observe o gráfico abaixo. Ele tem um gráfico, em Y você tem graus A, que é uma escala qualquer, e em X você tem graus Celsius. Então, olha só, você percebe que para 10 graus Celsius você tem 20 graus A. E para 40 graus Celsius você tem a correspondente, o correspondente de 60 graus A. Beleza, aí uma escala de temperatura arbitrária A pode ser relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico apresentado acima. Assim, qual é o valor da temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água na escala A, respectivamente, sob pressão normal? Então, o que ele quer? Ele quer a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição na escala A, entendeu? Então, ele quer essas duas aqui na escala A. Lembrando, gente, que a gente sabe que na escala de graus Celsius, a gente tem que a temperatura de fusão é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Só que ele não quer na escala de graus Celsius, ele quer na escala A, então a gente vai precisar transformar. De que forma nós podemos transformar? Bem, nós podemos transformar encontrando uma relação entre a escala A e a escala Celsius. Olha só, e como a gente descobre isso? Através do gráfico. Pelo gráfico, a gente consegue perceber que esse gráfico aqui é uma reta, ou seja, uma função do primeiro grau, O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E para a gente poder descobrir qual função é essa, a gente precisa de pelo menos 2 pontos. E a gente tem 2 pontos, olha. Nós temos esse ponto aqui e esse ponto aqui. Lembrando que uma reta, ela tem essa cara aqui, olha, y é igual a x mais b, sendo que o a é o coeficiente angular, que tem a ver com a inclinação da reta, em relação ao eixo x, e o b é o coeficiente linear, ou seja, onde a reta corta o eixo y. E aí, para a gente poder descobrir, se a gente conseguir descobrir essa função, a gente tem tudo, Porque a gente só substituiu o valor de x, O valor de y a gente vai encontrar. Lembrando que aqui, na verdade, a gente pode até olhar de uma forma diferente, essa mesma função, essa mesma cara de função, ela pode ser dita como A é igual a Azinho vezes o X, que no caso é C, mais o B, entendeu? Porque, na verdade, o que a gente tem não é Y e X, O que a gente tem é A e C. Mas eu vou colocar como Y e X, tá? Só para não confundir, mas eu quero que vocês tenham em mente que esse Y é justamente o valor da vertical, que é o A. E o x é o valor da horizontal, que é justamente o grau Celsius, tá? Então, quando a gente for substituir, a gente tem que substituir 0 e 100 aqui no x, tá bom? Para poder descobrir o y, que é o nosso A. A questão está pedindo A, entendeu? Mas, enfim, vamos primeiro descobrir a nossa função. Olha, a gente está percebendo aqui que quando x é igual a 10, o y é igual a 20. Percebeu isso? Então, o y vai ser 20 quando você tiver x igual a 10. Então, eu vou substituir aqui. Beleza? Isso é uma coisa muito comum, fazer esse sisteminha é algo muito comum. E se você não estiver familiarizado, eu recomendo fortemente que você se familiarize, porque tanto em física quanto em matemática, você descobrir a função é de extrema importância. Ou seja, recapitulando, isso aqui é uma função do primeiro grau, logo ela vai ter essa cara, e aí eu posso pegar os pontos e substituir aqui. O que eu coloquei? Quando o y é igual a 20, que é o que está aqui, o x é igual a 10, então eu coloquei x como 10. Outro ponto que você tem também é esse segundo ponto aqui, de vermelho também. É um ponto que diz que para x igual a 40, o y é igual a 60. Então, eu vou colocar o y vai ser 60 quando o x for 40. Então, A vezes 40 mais B. E aí, a gente tem um sisteminha, percebeu? Eu posso subtrair essas duas equações, aí vai ficar 60 menos 20, que é 40, é igual a 40A menos 10A, 30A, B menos B cortou. Então, olha o que eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir que o A é 4/3. E aí, sabendo que o A é 4/3, eu posso substituir ele em qualquer uma das equações e descobrir. Vou substituir na primeira, tá? Para poder achar o B. Olha como é que vai ficar. 20 é igual a A vezes 10, só que eu já sei que o A é 4/3, então eu já vou substituir, mais B. Com isso, a gente vai conseguir descobrir o B. Entendeu, gente? Isso aqui é uma coisa muito comum, eu não sei, assim, eu vou até pedir para vocês comentarem se vocês acharam difícil, porque se você estiver familiarizado com isso, isso aqui vai ser totalmente banal o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é descobrir a função, beleza?
E não fica triste se você não souber, o que importa é que você está reconhecendo isso e agora vai aprender, beleza? Então, vamos passar esse 40 sobre 3 para o outro lado, porque quando a gente multiplica aqui, ó, 4 vezes 10, fica 40 sobre 3. Aí já vou passar para o outro lado. Eu vou ter que 20 menos 40 sobre 3 é o nosso B. Aqui eu vou fazer o MMC, né? Aqui tem o número 1, então eu preciso multiplicar por 3 e aqui por 1, para poder deixar todo mundo sobre 3. E aí, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar que B é 3 vezes 20, ou seja, 60, menos 1 vez o 40, ou seja, 60 menos 40, 20, dividido por 3. Beleza, resolvi as continhas e consegui descobrir o valor de A e B. Então, a função que nós temos é essa função aqui, olha, que o y é dado por A, ou seja, 4/3 vezes o x, mais o b, que é 20/3. Aí eu vou colocar conforme a questão e dizer assim, olha, quem é o y? O y é o graus A, né? Então, eu já vou chamar logo de A. É igual a 4/3 de x. Quem é que está em x? É o grau Celsius, mais 20/3. Então, tudo que a gente tem, né? Tudo que importava, né, pra gente era descobrir isso aqui. Agora que a gente já descobriu, a gente pode substituir, porque o que ele está pedindo? Ele está pedindo a temperatura de fusão e ebulição. Em graus Celsius, ela é 0 e 100, né? Mas quanto que é na escala A? Bem, vamos começar pela temperatura de fusão. A temperatura de fusão, ela acontece quando o C é igual a 0. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o A, ele vai ficar 4/3, como C é igual a 0, vamos multiplicar por 0, mais 20/3, beleza? Aqui deu 0, e aí você encontra o A como 20/3, que é aproximadamente 6,6, tá bom? E aí você já até descobre que a resposta é a letra D. Mas vamos fazer o outro. A temperatura de ebulição, ela acontece no grau Celsius, né? No grau Celsius igual a 100. Isso daqui é uma coisa que você precisa saber, tá bom? Temperatura de fusão e ebulição da água. 0 e 100 graus Celsius é algo que você precisa ter decorado. Beleza, e qual é o valor de A nesse caso? Bem, substituindo na nossa função, ele vai ficar 4/3 do C, que nesse caso é 100, mais 20/3. Beleza, aqui ficou 400 sobre 3 mais 20 sobre 3, ou seja, 420 dividido por 3. E isso daqui dá exatamente 140. E é o que a gente tem, de fato, na resposta, né? Que a gente já tinha visto que seria a letra D. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Essa questão foi sobre transformações, né? De medidas de temperatura. Algo que a gente vê bem no iniciozinho da matéria. Espero que vocês tenham aprendido ou revisado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Já deixa o seu like, seu comentário e fica ligado porque no canal vai ter muitas outras resoluções, tá bom? Beijão!